Nós fomos criados dentro da igreja praticamente, e eu mais meu irmão, né? Minha mãe e meu pai. E no ano de 2010, infelizmente, numa sexta-feira à noite, meu pai acabou falecendo inesperadamente. A minha mãe, ela acabou se afastando da igreja, e nós também tínhamos toda aquela convivência na igreja, acabamos também nos afastando, né, num determinado momento. Em 2012, o irmão do meu pai, meu tio Jorge, me convidou para ir morar com ele em Porto Velho, Rondônia, e eu decidi morar com ele. Minha mãe, mesmo na distância, eu vivi bons momentos com ela, a gente se tornou muito próximo por conta da distância, a gente acabou aprendendo muito a conversar, então a gente se tornou muito próximo. E ela já tinha também um histórico, né, de uma luta contra o câncer antiga, na época que o meu pai ainda era vivo, e ela tinha vencido isso, né? Só que aí essa situação, ela acabou retornando em 2018, 2019, e aquela realidade que eu estava vivendo acabou se transformando novamente. Então eu vi minha mãe combatendo de novo uma doença que ela já tinha enfrentado, só que tinha voltado com uma intensidade muito, muito forte. Nesse meio tempo também eu conheci minha esposa, trabalhando junto com ela, numa empresa que a gente trabalhava, né? E a minha vida também começou a mudar depois que eu conheci minha esposa, graças a Deus. Ela sentiu a necessidade de ter uma comunhão, né, com Deus, e nós começamos a estudar com o meu tio, e aí eu comecei a reaprender algumas coisas em 2022, mas ainda não tinha interesse nenhum em voltar para a igreja. Quando foi em 2024, a minha mãe faleceu, e aí eu vi que realmente a vida dela tinha se transformado, não estava entendendo, mas vi que a vida dela tinha se transformado. Ela passou os últimos 2 anos da vida dela dedicada à igreja, e isso eu não tinha acompanhado. Então, quando eu voltei para casa, eu vi livros novos, eu vi anotações dela, estudando muito a palavra de Deus, compartilhando com os amigos, e aí eu fui entender novamente a importância de ter, né, esse contato com a fé novamente, de acreditar. E no meio dessa tempestade, eu me inscrevi para um mestrado, meio que ainda sem pretensões, mas me inscrevi em Brasília, e aí eu passei nesse mestrado e falei, vou fazer. Minha esposa me apoiou. Então, em Brasília, eu comecei um novo capítulo, né, da minha história, e vim para cá na metade do ano passado. Então, decidi visitar a igreja para agradecer a Deus por Ele ter conduzido, né, toda a situação com relação a estadia em Brasília, as oportunidades. E Deus conduziu para eu vir para o Gama, né? Então, eu visitei a igreja do Gama Oeste, e nós iniciamos um estudo que eu já tinha, na realidade, iniciado com meu tio, mas tinha parado, e nós voltamos, que era justamente o estudo da Novo Tempo, do Bíblia Fácil. E a minha esposa chegou também, graças a Deus, em 2025, no início de 2025, e continuou esse estudo também. Eu, graças a Deus, sou muito grato, né, pela forma como as coisas estão sendo conduzidas. E depois fui convidado a ser instrutor da classe no mesmo curso que eu estudei no início, do Bíblia Fácil. Então, atualmente, eu compartilho, né, a mensagem que mudou a minha vida, a vida da minha família, com outras pessoas que também eu tenho um carinho muito grande, com os amigos que a gente faz aqui na classe. Mas a Novo Tempo, ela atinge uma gama de pessoas muito, muito maiores do que a gente pode imaginar. Então ela consegue entrar nos lares que de repente não seria viável alguém entrar, mas ela consegue. Então acredito que é muito importante, porque através dessa comunicação, desse contato, muitas pessoas podem ter esse acesso à informação, uma informação de qualidade, uma informação que o Espírito Santo realmente coloca, conduz, e eu acredito que muitas pessoas estão sendo impactadas nesse momento, com certeza.